Dando sequência à nossa primeira aula sobre os fungos, nós vamos agora então entrar nas principais linhagens de fungos verdadeiros. Iniciando pelo filo Chytridiomycota, esse filo é pouco representativo, englobando de 1 a 2% de todos os fungos verdadeiros conhecidos. Existem 1000 espécies descritas, distribuídas em 100 gêneros apenas. Eles são microscópicos e a morfologia é bastante simples. Na sua maioria, eles são filamentosos, formando um micélio cenocítico, ou seja, sem septação, na verdade formando um micélio bem rudimentar. E existem representantes também que são unicelulares, nesse caso são mais raros. Uma característica importante desse grupo que eu já comentei com vocês é a presença de flagelos, né? Então, gametas e esporos, eles são flagelados, com o flagelo posterior característico dos opistocontes. A reprodução assexuada é feita por zoósporos, ou seja, esporos móveis. A reprodução sexuada é feita por copulação de planogametas. Planogameta significa gametas móveis, então união de gametas móveis. Nós vemos aqui um quitrídeo em fases diferentes de desenvolvimento. Então, aqui no início da formação, com poucas hifas diferenciadas, e na imagem seguinte, um micélio já bem desenvolvido, cenocítico, e um esporângio já formado, onde são diferenciados os zoósporos. Então, os quitrídeos, eles produzem um sistema de hifas bem finas que são semelhantes a raízes, por isso essas hifas são chamadas também de rizóides. Então, os rizóides, eles penetram no substrato, ancorando o talo e absorvendo nutrientes. Então, a gente vê aqui formação dos rizóides e aqui um esporângio já desenvolvido também. Então, o micélio, ele pode produzir vários esporângios interconectados, formando o que nós chamamos de rizomicélio. Então, nessa imagem, a gente vê o aspecto geral de um rizomicélio, com as hifas cenocíticas bem ramificadas, interconectando 3 esporângios. Na imagem aqui ao lado, os esporângios já foram rompidos, a parede já se rompeu, os esporângios estão vazios e os zoósporos foram liberados. E é possível ver aqui o flagelo. Como os esporângios diferenciam os zoósporos, eles podem ser chamados também de zoosporângios. Os quitrídeos, eles são predominantemente aquáticos, mas existem representantes terrestres e, nesse caso, eles habitam solos úmidos. Eles podem ser sapróbios ou parasitas. Os sapróbios, eles são importantes decompositores de quitina, queratina, celulose e restos vegetais. Os parasitas, eles atacam uma variedade de organismos, como plantas, causando doenças em plantas cultivadas, de importância econômica como a batata. Eles podem parasitar algas, então aqui a gente vê um exemplo de uma alga verde sendo parasitada por um quitrídeo. As hifas crescem no interior da alga e os esporângios, eles são exteriorizados para a liberação dos zoósporos. Eles podem ainda parasitar animais invertebrados de solo, como nemátodos e larvas de mosquito. Inclusive, algumas espécies foram testadas no controle biológico para combater nemátodos que atacam raízes. Eles podem parasitar outros fungos, incluindo quitrídeos também. Há espécies ainda que podem parasitar procariotos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um quitrídeo chamado Rhizophidium, infectando uma cianobactéria do gênero Oscillatoria, que é filamentosa. Então, a gente tem um eucarioto parasitando um procarioto. E aqui essas imagens, elas são interessantes porque elas comparam em microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e, por fim, aqui de transmissão, né, mostrando os esporângios já formados. E na última imagem aqui de transmissão, a gente vê a hifa do fungo penetrando no filamento da cianobactéria. O Chytridiomycota, apesar de ser um grupo pequeno, ganhou maior notoriedade quando se descobriu a associação de uma espécie com o declínio de populações de anfíbios em diversas partes do mundo. Então, a espécie que ataca anfíbios, ela é chamada de Batrachotrichium dendrobatidis, ou simplesmente BD. Ela já foi descrita para vários continentes, inclusive já foi detectada no Brasil, principalmente nas regiões de Mata Atlântica, causando uma doença que se chama chytridiomicose. Então, é uma doença cutânea infecciosa, que já se verificou que em torno de 700 espécies de anfíbios já foram atacadas por essa doença. E há uma queda significativa nas populações de 501 espécies nos últimos 50 anos, o que inclui aí
90 prováveis extinções. Então, a quitridiomiceose é um problema muito sério. Aqui a gente vê a rã de vidro, que é uma espécie que está ameaçada de extinção pelo BD. Então aqui a gente tem o ciclo de vida do BD. O fungo ele se reproduz essencialmente por zoósporos, mas há estudos já mostrando que o fungo pode se reproduzir sexuadamente, inclusive formando híbridos que podem ser até mais agressivos, mas na maior parte do mundo o fungo ele é assexuado, tá? Então a gente começando aqui o ciclo pelo zoósporo. Aqui dá para ver o flagelo posterior, então o zoósporo é liberado, ele vai então se alojar na pele do animal, vai formar, desenvolver as hifas, e quando ele estiver maduro, ele vai formar então o zoosporanjo. Tá? Os zoósporos, eles são liberados entre 4 ou 5 dias, né? Então eles vão infectar, nadar e infectar outros animais. E o anfíbio morre geralmente em 120 dias. Tá? Então, o quitrídeo, ele se aloja na pele, infectando as células com queratina da epiderme, alterando, então, as trocas, o equilíbrio, né, das trocas gasosas, levando à morte dos animais por parada cardíaca. Nos girinos, o patógeno ele ataca regiões queratinizadas como a boca, dificultando a alimentação e o crescimento. Mas ele não é letal. Na verdade, ele funciona nos girinos como um reservatório, né, durante todo o processo de metamorfose. Tá? Há estudos que mostram que os fungos eles se disseminaram pelo mundo com o aumento do comércio de rã a partir da década de 1930. Bom, passando então para o segundo filo da aula de hoje, os Mucoromicota, esse filo também não é muito representativo, né, não é muito diversificado. Existem cerca de 1.300 espécies descritas, o que representa 2% dos fungos verdadeiros conhecidos. Então, os Mucoromicota, eles habitam ambientes terrestres, se propagando principalmente os esporos, né, pelo ar, mas existem também alguns representantes aquáticos. Tá? Os representantes desse grupo, eles são conhecidos como os bolores, né, que atacam morangos e outras frutas com alto teor de açúcar. Na verdade, a imagem que a gente vê aqui de morangos mofados, decompostos por esse gênero chamado Rhizopus, é uma das imagens mais clássicas de Mucoromicota. Então, passando para as características básicas que definem esse grupo, o micélio ele é semicítico, né, sem septação, mas ocorre a formação de alguns septos para isolar estruturas reprodutivas e também em partes mais velhas do talo. Não existem células flageladas nesse grupo, né, então ausência total de flagelos. A reprodução sexuada ocorre por copulação de gametanjos ou fusão de gametanjos, são sinônimos. Tá? Então, a gente vê aqui o gametanjo mais e o gametanjo menos. Na copulação de gametanjos, então, se forma o zigoto, que é chamado nesse grupo de zigósporo, porque ele funciona como um esporo de resistência. Tá? Então, o zigósporo é a sinapomorfia de Mucoromicota. Tá? Então, esse filo ele é definido e distinto de todos os outros grupos de fungos verdadeiros pela reprodução sexuada via zigósporo, após a copulação dos gametanjos. Tá? Então vejam que o nome antigo do filo, zigomicota, faz menção justamente a essa estrutura. Zigo significa casamento. Enquanto o nome atual, na classificação atual, Mucoromicota, é baseado no gênero chamado Muco. Na reprodução assexuada, são formados esporos, né, por mitose, são chamados nesse grupo de esporangiósporos e eles são desenvolvidos no interior de esporângios, tá? Por isso eles são endósporos. Okay? A gente vai entender melhor essas fases quando a gente estudar mais adiante o ciclo de vida de um representante desse grupo. Então, os Mucoromicota, eles podem ser sapróbios, formando bolores, né, como o morango que eu já falei, e também eles causam o bolor negro do pão. Essa espécie é bastante comum, Rhizopus stolonifer. Eles podem ser também simbiontes, formando associação com raízes de plantas, formando ectomicorrizas. Então aqui a gente tem a raiz de uma planta sendo envolvida completamente pelas hifas do fungo. Eles podem ainda ser parasitas em plantas, causando uma doença chamada podridão mole em flores, frutos e sementes. Eles parasitam outros fungos, amebas, insetos e outros animais, inclusive humanos, e também tem estudos de espécies desse grupo usadas no controle biológico de pragas agrícolas. Então aqui a gente vê dois exemplos de parasitas.
O primeiro caso aqui do gênero chamado Spinellus, que parasita um cogumelo do gênero Mycena. Então aqui é possível ver os vários esporângios no chapéu do cogumelo. E aqui um exemplo de um parasita de inseto, um gênero chamado Entomoptera, que significa literalmente destruidor de inseto ou devorador de inseto. Então, detalhando um pouco mais a fase assexuada desse grupo, como eu falei, são formados dessa fase esporos, que são chamados nesse grupo de esporangiósporos. Eles são aplanósporos, porque não tem flagelo, e são endósporos, porque eles se diferenciam no interior de um esporângio. Então aqui a gente tem uma representação esquemática dessa fase do ciclo de vida, as hifas vegetativas que penetram no substrato. Essas hifas interconectam estruturas reprodutivas, elas são paralelas ao substrato, elas são chamadas de estolão. Então, na região aqui de formação das estruturas reprodutivas se formam hifas chamadas de rizoides, que se penetram no substrato, e em direção oposta se formam hifas modificadas que elevam o esporângio terminal. Tá? Essa hifa modificada ela é chamada de esporangióforo. Então, tudo que termina em óforo significa que porta, sustenta, eleva. Como essa hifa eleva um esporângio, ela é chamada então de esporangióforo. Então aqui a gente tem um exemplo de rízopos sobre o pão, com os vários esporângios formados, elevados aqui pelo esporangióforo. Então, o esporangióforo, na sua porção distal, ele se dilata e forma uma estrutura chamada columela. Nessa imagem, a gente vê aqui o esporangióforo, um septo isolando aqui o esporângio, e internamente é possível ver aqui a columela. Então, a columela ela é recoberta completamente pelos esporos. E nessa imagem aqui acima, o esporângio já se rompeu, e aqui a gente vê a columela com alguns esporos aderidos ainda sobre ela. Nessa imagem, em microscopia eletrônica de varredura, a gente vê a membrana do esporângio rompida. Essa membrana tem um nome, ela é chamada de perídio. E nessa imagem a gente vê vários esporângios de cima. Então, nessa região mais central aqui, vejam que os esporângios eles são marrons. E aqui, mais na periferia da imagem, a gente vê esporângios mais claros. Isso acontece porque os esporângios, conforme eles amadurecem, os esporos vão ficando enegrecidos. Então, significa que aqui os esporos estão mais maduros, nessa região central, e aqui os esporos ainda não foram diferenciados. Então, aqui nessa imagem, a gente vê uma representação esquemática, a gente vê aqui o substrato, que é um pão de forma, e nas laterais aqui da imagem, a gente vê a fase assexuada do ciclo de vida. Hifas haploides mais, hifas haploides menos, formando, então, os esporângios terminais, o esporangióforo aqui, estolão e rizoides, penetrando no substrato. Nos esporângios, então, as hifas são haploides, os esporos são formados por mitose, então eles são mitósporos, e os esporangiósporos, então, quando maduros, eles vão ser liberados, vão cair no substrato e vão germinar aqui, reiniciando a fase assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre a copulação de gametângios, como eu falei, gametângios mais e menos, Então, hifas haploides mais e menos, elas vão se atrair pela liberação de substâncias químicas, feromônios, e vão se formar, então, na extremidade dessas hifas, os gametângios mais e gametângios menos, Eles vão portar, então, núcleos mais e núcleos menos, e nessa fase, então, vai ocorrer a plasmogamia, ou seja, a fusão do citoplasma, quando ocorre a copulação dos gametângios. Então, ocorre, consequentemente, uma mistura dos conteúdos citoplasmáticos. Então, começa a formação de uma parede celular espessa, que vai originar o zigosporângio, que encerra no seu interior o zigósporo. Então, vai se formar o zigosporângio. Nessa fase vai ocorrer a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos, vai se formar o zigoto, que é chamado, 2N, que é chamado, então, de zigósporo, porque funciona como um esporo de resistência. O zigósporo, então, ele pode permanecer dormente por longos períodos. Em determinada fase do ciclo, a parede do zigosporângio se rompe e vai, então, ocorrer a germinação do zigósporo. É diferenciado aqui, então, um esporangióforo e um esporângio terminal. Então, nessa fase ocorre meiose, os esporos são haploides novamente, eles vão ser dispersos e vão iniciar um novo ciclo.
Então, esse ciclo de vida, ele é haplobionte-aplonte, porque existe só um organismo adulto, que é haploide, e a única fase diploide do ciclo de vida é o zigoto. Um outro exemplo de fungo em mucormicota que eu quero comentar com vocês é o gênero Pilóbulos, que cresce sobre excremento. O esporangióforo ele é fototrópico e cresce então em direção à luz. Há uma vesícula subesporangial, que é essa parte dilatada aqui na porção distal do esporangióforo, e sobre ela é diferenciado então o esporângio, com centenas de esporos. Então, os raios de luz, eles entram na vesícula subesporangial, que funciona como uma lente, focando a luz por meio de pigmentos carotenoides. Então, a luz ela é convergida para a região basal da vesícula subesporangial, que é uma região fotorreceptora. Então, a luz faz com que o esporangióforo ele cresça e causa uma curvatura em direção à luz. Ocorre na vesícula subesporangial uma absorção contínua de água. Então, chega uma hora que aumenta muito a pressão de turgor no interior da vesícula e ela então se rompe de forma explosiva, lançando o esporângio a uma distância de 2 metros ou mais. Considerando que o esporangióforo ele é bem pequeno, ele chega até no máximo 5 centímetros de altura, a distância de lançamento do esporângio ela é bem grande. Então, após o lançamento do esporângio, o esporangióforo ele colapsa, e o esporângio inteiro ele vai cair e se aderir aonde ele aterrissar. Se for, por acaso, uma folha de gramínea, ele pode ser então ingerido por um herbívoro, e os esporos eles são resistentes, eles passam ileso pelo trato digestório do animal, e eles são então depositados nas fezes, sendo os pioneiros na decomposição de esterco. Aqui a gente vê o ciclo de vida de um pilóbulos, né? Aqui essa fase assexuada, e aqui a fase sexuada, que ocorre exatamente como eu descrevi na espécie anterior. Eu gostaria ainda de comentar com vocês sobre uma ordem interessante desse grupo, que é chamada Glomeralis. Todos os representantes dessa ordem são endomicorrízicos. Então, essa ordem ela foi elevada à categoria de filo em 2011, chamado filo Glomeromicota, mas nas filogenias recentes, os representantes são novamente agrupados na ordem Glomeralis, dentro do filo Mucoromicota. Tá? Então, existem 150 espécies, em torno de 150 espécies descritas, que formam associação com raízes de plantas. Tá? As endomicorrizas, elas não são específicas, ou seja, elas ocorrem em 80% das plantas vasculares. Na associação mutualística, a planta ela aumenta a habilidade de absorver então a água e sais minerais. Essa associação também confere maior proteção à planta contra ataque de fungos patógenos e também de nemátodos, e em contrapartida, o fungo obtém carboidratos e vitaminas produzidas pela fotossíntese da planta. Então, na formação das endomicorrizas, são formadas duas estruturas, arbúsculos e vesículas. Então, aqui na primeira imagem, a gente vê uma célula da raiz de alho, o fungo da associação é do gênero Glomus, e as hifas, então, elas penetram nas células corticais da raiz sem penetrar no protoplasto e promovem invaginações na membrana plasmática, formando, então, o arbúsculo, que é essa estrutura muito ramificada que a gente vê aqui também. Por causa dessa estrutura, esses fungos são também chamados de fungos micorrízicos arbusculares. Tá? Então, essa estrutura ela é muito ramificada e aumenta a superfície, facilitando a troca de nutrientes entre a planta e o fungo. A outra estrutura, vesícula, são essas dilatações aqui que vocês veem, e essas estruturas elas armazenam a substância de reserva do fungo. Então, essas associações elas são muito importantes, né? Ecologicamente, e também elas estão diretamente relacionadas à saúde, à resistência das plantas. Então, por exemplo, em áreas degradadas, a recuperação dessas áreas é feita muitas vezes com plantio de plantas que já têm a micorriza associada. Então, isso confere maior êxito na recuperação dessas áreas degradadas, né? Porque as plantas são mais resistentes e também elas crescem mais rapidamente. Bom, então era isso que eu queria comentar na aula de hoje com vocês. Eu me coloco à disposição no que vocês precisarem. Qualquer coisa, entre
em contato comigo pelo meu e-mail, tá bom? Obrigada.